Possivelmente nem o povo evangélico, a maioria dos cristãos evangélicos sabe recitar sem problemas os 10 mandamentos. No geral, as pessoas não conhecem quase nada da fé cristã. Sabem eventualmente orar o Pai Nosso, mas esta é uma oração que na verdade faz parte de um ritual neutro de espiritualidade, vazio de espiritualidade, porque é simplesmente decorado. Segundo lugar, pessoas seculares estão buscando vida perante a morte. Pensam mais sobre vida nesse lado da morte. Pensam sobre como encontrar vida. Buscam por isso. Dão à vida algum significado e propósito, ou pelo menos buscam dar à vida significado e propósito. Mas por mais que eles busquem, eles não conseguem alcançar. E eles pensam na vida aqui, muito mais do que na vida após a morte. Terceira coisa, pessoas seculares são cônscios de dúvida mais do que culpa. É interessante isso. Quando eu disse que o secularismo veio e mudou algo no coração humano, hoje o que nós temos é uma sociedade que trabalha as questões da dúvida e não da culpa. Em outras palavras, pessoas hoje podem não mais sentir culpa ou responsabilidade. Eles se entendem como vítimas da sociedade e não acham que são responsáveis por suas ações. Ao invés de culpa, são céticos e cheios de dúvida, especialmente quando o negócio implica crer em absolutos. Porque numa sociedade secular não pode haver absolutos. E isso vocês vão ver o que é a implicação para a fé cristã e para a missão cristã. Quarto lugar, pessoas seculares possuem uma imagem negativa da igreja. Óbvio, eles duvidam da inteligência, da relevância e da credibilidade da igreja e dos seus defensores, dos seus propagadores. Quinto lugar, as pessoas seculares experimentam múltiplas alienações. Alienações do trabalho, alienações da natureza, alienações do governo, de emprego e alienação um do outro nas relações com as pessoas. Sexto lugar, pessoas seculares, pessoas que abraçaram o secularismo nessas sociedades seculares são desconfiadas, são muito desconfiadas. Frequentemente se sentem abusados, manipulados e explorados. Às vezes colocam Deus na imagem de um explorador, de um abusador e de policial. Por essa razão eles fogem do próprio conceito de quem é Deus. Sétimo lugar, pessoas seculares têm uma baixa autoestima. Ao contrário do que se postam, ao contrário do que argumentam, eles têm uma baixíssima autoestima. Isso porque o problema básico do pecado é composto com lares disfuncionais, com divórcio, com os conceitos absolutamente atrapalhados, que não estabilizam a vida, mas que deixam o próximo minuto, o próximo dia, o próximo ano com uma grande incerteza, uma grande interrogação. Oitavo lugar, pessoas seculares encaram as forças da história como sendo fora do controle. Isso é, veem o mundo hoje como fora do controle e sem sentido algum. Quando olham, por exemplo, para a epidemia da AIDS, eles dizem isso é incontrolável, isso vai acabar com todos nós. Agora, amados irmãos, eu creio que nós precisamos, de alguma forma, já entender que nós temos que dar uma resposta a esse povo secular. Obviamente estou fazendo uma afirmação redundante, porém, ocorre que a problemática envolvida aqui é que a igreja ainda não entendeu o que está acontecendo.
E por essa razão, continua com as mesmas formas de fazer, de falar e de pregar. Formas. Não estou falando das essências. Nós nunca deveríamos jamais negociar as essências, ou a essência do Evangelho. Mas nós temos que falar sobre forma. Temos que repensar nossas formas. Porque de fato o que importa é o espírito, não o estilo. Afinal de contas, não é o que se fala em João. Deus busca adoradores que o adorem em espírito, em verdade, não em estilo e em verdade. Os estilos são mutáveis, porque a graça de Deus é multifacetária. O espírito é que importa. Sim, o estilo é importante, mas o estilo se submete ao espírito. E com isso tudo eu estou dizendo, a igreja precisa entender o que está acontecendo e com seu espírito, o Espírito do Senhor, reformar a sua metodologia para comunicar o Evangelho para esse tipo de povo. No Brasil, o secularismo tem facetas interessantes. Quero passar rapidamente nisso. Muito do que eu expus até aqui se reflete e se repete fortemente na sociedade brasileira hoje, às vezes com anos de atraso. Afinal, a sociedade brasileira é grandemente influenciada pelas tradições do Ocidente. Por exemplo, quando Harvey Cox, o autor do grande clássico A Cidade do Homem, de Secular City, esteve aqui na América Latina, particularmente no Brasil, já em 1964, ele percebeu, em primeiro lugar, que a América Latina era, ao mesmo tempo e surpreendentemente, mais secular e mais religiosa do que a América do Norte. Veja, junto, mais secular e mais religiosa. Em segundo lugar, ele percebeu que a América do Sul já é, em muito sentido, uma gigantesca cidade secular. Mas a despeito de sua secularidade, a América Latina ainda positivamente ressente uma atmosfera de cristianismo cultural, muitas vezes de um modo totalmente incônscio, sem consciência. Então você pode observar um carnaval convivendo com o Cristo Redentor com os braços abertos. Você pode facilmente observar um museu de arte moderna inspirado num disco voador, pelo menos é o que parece, com monumentos à Virgem Maria e o culto ao dedo de Deus. Ao mesmo tempo secular, ao mesmo tempo religioso. Os movimentos religiosos, de muitas e diferentes variedades, da Umbanda ao pentecostalismo, continuam a brotar por toda parte. Esse contraste entre o sagrado e o profano muitas vezes parece paradoxal para os de fora, mas para nós latino-americanos não é paradoxal. Nós conseguimos, em certo sentido, dizer assim, o latino-americano consegue conviver com essas duas coisas, que é incrível. Muito do impacto secularizador hoje tem sido estabelecido nas últimas décadas sem a necessária digestão e avaliação por parte da sociedade e da igreja. Em função das pressões socioeconômicas e culturais externas, o povo brasileiro mostra-se extremamente sensível a mudanças não refletidas. Deixe-me parar para dizer o seguinte, que isso acontece muito na igreja. A igreja está se permitindo mudanças drásticas, sem reflexão, sem a medida das consequências, sem entendimento das implicações. A sociedade e a igreja aceita com facilidade, sem discutir as questões amplamente. Rubem Amorese nos lembra que, num país de legado cultural afro-brasileiro, e eu acrescentaria, de um país de legado cultural ameríndio,